Seja muito bem-vindo ao nosso canal Maranata, Vem Senhor Jesus. Aqui compartilhamos mensagens de fé, esperança e encorajamento, sempre lembrando da promessa da volta de Cristo. Também trazemos conteúdos inspirados no trabalho da Missão Portas Abertas, que há décadas apoia cristãos perseguidos em diversas partes do mundo. Neste espaço, você vai encontrar notícias e relatos sobre irmãos e irmãs que enfrentam perseguição por sua fé, momentos de oração intercedendo pelas igrejas que sofrem em países hostis ao Evangelho. Reflexões bíblicas que nos fortalecem e nos lembram da urgência da mensagem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Chamados à ação, mostrando como podemos apoiar e ser voz daqueles que não podem falar. E muitas das fotos daqui foram tiradas do site Portas Abertas e são representativas. Ok, nosso propósito é unir corações em oração e conscientização, para que juntos possamos viver a fé com coragem e amor, lembrando sempre que Cristo está às portas. Louvado seja o Senhor! Você já ouviu falar da Nigéria? Lá existe o Boko Haram, que é um grupo extremista que tem nos últimos anos realizado uma campanha sistemática contra o Estado nigeriano. Esses grupos Boko Haram e SWAP certa vez atacaram comunidades na Nigéria, onde 14 pessoas foram mortas na área, sendo maioria cristã na Nigéria. Além dos assassinatos, esses grupos também incendiaram depósitos de alimentos e propriedades no estado de Adamawa, na Nigéria, pouco antes do Ano Novo, em 29 de dezembro de 2025. Os combatentes desses grupos, Boko Haram e Estado Islâmico da província da África Ocidental e SWAP, atacaram vilarejos no estado de Adamawa, norte da Nigéria, e isso foi bem recente. Os agressores mataram 14 pessoas e incendiaram propriedades e depósitos de alimentos. As autoridades não se mobilizaram diante desse ato. Entenda como esse grupo extremista afeta comunidades cristãs na África. Aqui vemos cristãos deslocados por esse grupo, porém reunidos em um culto em Camarões. Parceiros locais da Portas Abertas relataram que as comunidades SA, Mubangi e Adu e Kikin foram afetadas na área do governo local LGA, da sigla em inglês de Wrong, uma LGA predominantemente cristã. Vamos conhecer mais sobre os desafios de cristãos perseguidos na Nigéria. Aqui vemos uma representação dos agentes do exército na retomada de territórios dominados pelo Estado Islâmico no Iraque. O portal Sahara Reporters informou que os agressores invadiram os vilarejos por volta das 18h16, desencadeando a violência que tirou a vida de idosos e jovens. Centenas de vilarejos foram abandonados na Nigéria em razão dos ataques de grupos armados e extremistas, um verdadeiro caos. Um membro da comunidade disse em entrevista ao portal que este não é o primeiro ataque, nem mesmo o segundo. O SWAP é um grupo afiliado ao Estado Islâmico, tem sido persistente ano após ano, sem que os responsáveis sejam levados à justiça. Em 25 países da África subsaariana, há perseguição a cristãos. A África subsaariana é a região composta por todos os países localizados ao sul do deserto do Saara, no continente africano. Os altos índices de mortalidade de crianças, baixa expectativa de vida e analfabetismo são consequências da miséria em que vive a população. A Assembleia Legislativa de Adamawa instou o governador Amadou Fintiri a colaborar com o governo federal para enviar mais militares com equipamentos e recursos de vigilância para a área do governo, local de Hong, especialmente nas comunidades que fazem fronteira com a floresta Sambisa. Vamos levantar nossa voz em clamor pelo fim da violência na Nigéria. Ore pelos cristãos cujos entes queridos foram mortos ou sequestrados na Nigéria e a Portas Abertas tem como alvo coletar 1 milhão de assinaturas no mundo todo para mostrar que os cristãos se importam com nossos irmãos na fé atacados na Nigéria e na África subsaariana. Assine a petição Desperta África e encoraje sua igreja a fazer o mesmo. Ataques de grupos extremistas obrigam cristãos a se deslocarem na Nigéria. Como orar pelos cristãos na Nigéria? Ore por consolo aos enlutados e cura de traumas para as comunidades atacadas no estado de Adamawa. Forças armadas do governo não têm protegido comunidades cristãs na Nigéria. Intercedamos para que o governo, em todos os níveis, busque soluções reais e duradouras para a insegurança na Nigéria. Clamemos para que os pastores e os líderes das igrejas preguem o Evangelho com ousadia e sejam lampejos de paz e esperança em meio à grande incerteza e medo. Cristãos são constantemente atacados por esses grupos extremistas na Nigéria. Pessoas que decidem seguir a Jesus
em países de maioria islâmica, enfrentam perseguição religiosa. De acordo com a agência de notícias da Nigéria e divulgado pelo portal Christian Post, supostos membros do Boko Haram sequestraram um pastor e membros da Living Faith Church. O grupo estava a caminho da região nordeste da Nigéria para entregar suprimentos de emergência e evangelizar no local. Conforme relatado pela agência Pastor Ohelek, Amutan, um obreiro, e mais 3 membros estavam na estrada de Maiduguri para Chibok quando foram interceptados por rebeldes. Temos que orar, igreja. O que é a área do governo local na Nigéria? A área de governo local, LGA, representa um dos níveis de governo abaixo do nível federal na Nigéria. Segundo a Enciclopédia Britânica, até 1988, os governos estaduais assumiam as funções das LGAs, mas o governo federal começou a financiar diretamente as organizações de governo local a partir de 1988 para facilitar a administração de assuntos locais dentro dos grandes estados da Nigéria. As áreas de governo local LGAs existem para garantir que serviços essenciais e projetos de desenvolvimento, como educação e saúde, chegue às comunidades de forma mais próxima e eficiente. A Nigéria é o país onde mais os cristãos são mortos por seguir a Jesus. O primeiro ataque atingiu uma festa de casamento muçulmana. No último sábado, 29 de junho, uma série de bombardeios suicidas atingiu Goza, no nordeste da Nigéria. Ao menos 32 pessoas foram mortas e o número de vítimas continua crescendo. O ataque não teve motivações religiosas e os cristãos não foram os primeiros alvos dos radicais nesse incidente. Sim, meus irmãos, a Nigéria ocupa a condição de país mais violento para os cristãos no mundo. Os dados da lista mundial da perseguição LMP 2025 garantem que 3.100 seguidores de Jesus foram mortos no país. No período de pesquisa da LMP, entre 1 de outubro de 2023 e 30 de setembro de 2024. Isso indica que, em média, 8 cristãos foram assassinados por dia por motivos relacionados à fé. Você tem ideia do que é isso? E o que acontece com os cristãos sobreviventes dos ataques na Nigéria? Os sobreviventes dos ataques extremistas na Nigéria costumam fugir de suas comunidades para sobreviver a futuros incidentes. No período de pesquisa da LMP 2025, 100 mil cristãos foram obrigados a se deslocar e agora vivem em campos de deslocados sem alimentação, moradia e acesso a cuidados de saúde e educação. Além disso, convivem com a perda de familiares e amigos durante os ataques e enfrentam traumas resultantes de sequestro, abuso sexual, saques e destruição de todos os bens que possuíam. É comum que os sobreviventes sejam diagnosticados com transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental. Muitas dessas casas e igrejas foram incendiadas no ataque em Chibok, Nigéria. Muitos cristãos relatam o enfraquecimento da fé e a sensação de serem abandonados por Deus e pela família da fé. Os sobreviventes dos ataques violentos na Nigéria vivem e lutam diariamente para ter o que comer em campos de deslocados do governo. Entre os dias 8 e 14 de junho, 218 cristãos foram mortos em pelo menos 6 ataques no estado de Benue, incluindo o ataque à aldeia de Elewata. Militantes islâmicos entre o povo Fulani atacaram a aldeia à noite de vários lados ao mesmo tempo. Por isso é muito importante nossas orações em favor também de nossos irmãos na Nigéria. Obrigado por acompanhar mais este vídeo do canal Maranata. Vem, Senhor Jesus. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para fortalecer esta mensagem. Juntos, seguimos firmes em oração pela igreja perseguida, inspirados pelo trabalho da missão Portas Abertas e nunca nos esqueçamos da promessa. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.